técnicas de iluminação transformam a sua produção, seja um filme, um comercial ou até mesmo um produto para a internet, em algo mais cinemático. Vamos entender o sistema de iluminação cinematográfica. Olá, criativos! Eu sou o Emanuel, diretor, videomaker e ator. Aqui nesse canal o assunto é audiovisual, videomaking e criação de conteúdo. Então não deixa de se inscrever e bora lá produzir! Iluminação é fundamental para qualquer produto audiovisual. Ela cria todo um estilo e uma atmosfera em toda a narrativa. A luz dentro do quadro pode indicar onde o telespectador deve manter o foco do seu olhar, seja ele num ator, objeto ou parte de uma cena. A psicologia de um personagem e até mesmo a definição de um gênero fílmico são reflexos das escolhas criativas na iluminação cinematográfica. Podemos então elencar 4 características da iluminação no cinema: a qualidade, a direção, a fonte e a cor ou temperatura da luz. Qualidade se refere ou a uma iluminação concentrada, que fornece sombras bem definidas, realça texturas e contornos, podendo ser chamada de hard light, luz dura. Ou, em contraponto, temos uma iluminação difusa, com pouco ou quase nenhum volume de sombras, sendo titulada como soft light, luz difusa. Perceba que o sol e luzes pontuais fornecem sombras duras. Já nos dias nublados e grandes áreas de iluminação, como janelas e luzes rebatidas em espaçosas superfícies, apresentam sombras mais leves e difusas. A direção diz respeito a uma iluminação ser frontal, lateral, contraluz, de cima para baixo ou de baixo para cima. A fonte pode ser natural, como a luz do sol, da lua, do fogo ou uma luz artificial, como todos os equipamentos de iluminação. Lembrando que é muito comum o uso de mais de uma fonte de luz para desenhar um esquema de iluminação cinematográfico. Por fim, a cor ou a temperatura da luz, que pode variar entre luzes mais frias, brancas, em contraponto a luzes mais amareladas, como lâmpadas incandescentes e velas. E claro, temos também as luzes coloridas, iluminação de 3 pontos. Essa é uma técnica básica, que serve para destacar o personagem ou assunto de uma cena do seu fundo, sendo composta por 3 pontos de iluminação, key light, ou luz-chave. Dentro do esquema de 3 pontos, essa é a luz principal, sendo a mais forte dentro de uma cena, iluminando diretamente o ator. Apesar dela poder ser utilizada tanto na frente, lateral e nas costas, a fim de criar outras atmosferas, aqui neste esquema, ela fica localizada a 45 graus, criando uma leve sombra no lado oposto do rosto. Fill light, ou luz de preenchimento. Esta segunda luz é disposta no sentido contrário da luz principal, em menor intensidade, para suavizar as sombras criadas no rosto. Detalhe: ela não deve gerar mais sombras. Na grande maioria dos casos, a luz de preenchimento ela é uma iluminação mais difusa. No caso da sua luz de preenchimento ser muito dura, é aconselhável que você utilize modificadores como difusores para colocar na frente dessa luz, ou mesmo você rebater essa luz em alguma parede ou alguma superfície próxima, a fim de suavizar a sua iluminação. Backlight, ou luz traseira. Ela serve para dar um contorno ao personagem e separá-lo do seu fundo, normalmente situada um pouco acima das outras luzes, iluminando diretamente a parte traseira do assunto. Em alguns casos, uma 4ª fonte é adicionada a este esquema, sendo chamada de kicker light, ou luz de cabelo. É um pequeno ponto de luz para realçar um brilho maior aos cabelos. Cat light. Assim é chamado o reflexo especular de uma fonte de luz nos olhos do personagem. Este brilho revela vida no olhar do sujeito e nos conecta às suas emoções. Muitas vezes, uma fonte de luz é colocada especificamente no plano para cumprir esse papel. Podemos definir uma cena em função da sua quantidade de luminosidade e sombras. No caso de uma cena ser high key lighting, temos uma estética de iluminação praticamente sem existência de sombras e com brilho intenso. Esse tipo de técnica é muito utilizado em cenas de felicidade ou comédia, comerciais de limpeza ou produtos para a pele e maquiagem, por exemplo. Em contraponto, uma cena é low key lighting quando apresenta sombras mais profundas e um contraste maior, ocasionando em atmosferas mais escuras,
sombrias, dramáticas e misteriosas. Ainda dentro de uma cena, podemos ter uma ambient lighting ou luz ambiente, sendo a quantidade de luz original de um determinado espaço. Como exemplo, a luz natural de uma janela, do próprio sol, ou mesmo luzes internas que adentram o ambiente. Também podendo fazer o uso de modificadores para interferir na iluminação. O filme O Regresso, de Alejandro Iñárritu e seu parceiro diretor de fotografia, meu xará, Emmanuel Lubezki, é um ótimo exemplo para ilustrar a utilização da iluminação natural do ambiente. Fique atento ao horário de gravação, evitando o sol do meio-dia que produz uma imagem muito dura, com sombras embaixo dos olhos. O horário de ouro da iluminação é no amanhecer ou no entardecer, com uma iluminação mais suave, colorida e com uma inclinação dramática do sol, deixando as sombras tridimensionais e com mais volume. Practical lighting ou iluminação prática é uma fonte de luz visível dentro da cena, como lâmpadas, luminárias, velas e telas que geralmente não são fortes o suficiente para iluminar um assunto, mas contribuem para a dramaticidade do ambiente. O diretor de fotografia Walter Carvalho iluminou uma cena inteira apenas com o uso de velas no filme Central do Brasil, de Walter Salles. A técnica Motivated Lighting, ou iluminação motivada, é uma ferramenta de iluminação destinada a imitar fontes de luz naturais de uma cena, como a luz do sol ou da lua, e até mesmo para simular e melhor iluminar os cenários que apresentam luzes práticas em quadro. Bounce Lighting, ou iluminação rebatida, é outra técnica em que a luz de uma fonte forte, como um refletor, é rebatida em outras superfícies, como a parede, tetos, placas refletoras, espelhos e tecidos, a fim de espalhar ou redirecionar a luz do cenário ou no personagem. O premiado diretor de fotografia Roger Deakins, dos filmes Blade Runner 2049, 1917, Skyfall e Sicário, tornou famosa a técnica Cove Lighting, ao qual cobre quase 180 graus do cenário com panos reflexivos e vários refletores para rebater a luz e contornar os atores dentro da cena. Existem diversos modificadores que você pode utilizar para modificar a sua iluminação. Vale a pena pesquisar. Com essas técnicas básicas de iluminação, você pode então melhorar as suas filmagens. Esta é a primeira parte do conteúdo sobre iluminação cinematográfica, ao qual eu vou dividir em 2 vídeos. No próximo, você vai descobrir técnicas mais avançadas de iluminação para poder utilizar em seus filmes, suas cenas e também em entrevistas, só que de um jeito um pouco mais cinemático, utilizando uma iluminação mais dramática. Então, para você não perder a continuação deste conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e, claro, não se esqueça de acionar as notificações. Não fica aí parado não e bora produzir!